Retenção de água em excesso pode trazer uma aparência de você estar mais inchado no abdômen e no rosto, por exemplo, deixando aquela aparência de um rosto em lua, uma cara de sapo. Mas a notícia boa é que é muito fácil e rápido de você perder essa retenção de líquidos do seu corpo, te dando uma aparência mais definida em uns 2 ou 3 dias. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, proteínas e proteínas, 5 dicas para vocês incrementarem na rotina de vocês para perder essa retenção de líquidos aí para sempre. Antes de começar, eu quero dizer uma coisa: se você é gordo, perder retenção não vai adiantar nada, você vai continuar sendo gordo. Então, primeiro você vai perder esse barril e depois você vai pensar em retenção. Já fiz vídeo sobre como perder gordura, vou deixar aqui na descrição. Então, se você tá parecendo um baiacu hoje, não vai achando que é só a retenção e que se você perder essa retenção vai resolver seus problemas. Dito isso, bora lá. Dica número 1. Beba mais água. Aí você deve pensar, ué, mas eu quero tirar a retenção de líquido do meu corpo. Por que eu vou ingerir mais líquido? Acontece, proteína, que você tá retendo líquido no seu corpo porque você não tá fornecendo o suficiente. Ai, que delícia! Então o seu corpo ele vai querer segurar aquela água que ele já tem, porque ele não está recebendo mais, para evitar que essa quantidade de líquidos caia mais ainda. Então quando você começa a ingerir mais água, o nosso corpo agora vai começar a eliminar mais água, porque ele não precisa mais segurar. Você tá dando água para ele, ele vai falar, ah, beleza, então, tô recebendo água, não vou ficar mais segurando aqui, vamos eliminar. E daí isso vai diminuir a sua retenção. Agora, quanto de água que você deve beber? Depende, isso vai variar de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa muito ativa, que sua muito, você vai precisar de mais água do que uma pessoa que é mais sedentária, que não perde tanta água através do suor. Mas de forma prática, você tem que beber uma quantidade de água que vai fazer com que a maioria da sua micção durante o dia, ou seja, do seu mijo, seja uma cor bem clara, um amarelo bem clarinho. Não precisa ser transparente totalmente, mas a maioria tem que ser uma cor bem clara. Lógico, a primeira vez que você vai mijar no dia não vai ser claro, né? A não ser que você tá bebendo água aí de madrugada. Mas pra você que adora números, eu vou te dar um número então, proteína. Você vai beber em torno de 50 ml por quilo corporal. Essa é uma quantidade grande para quem não está acostumado a beber água. Então, se você é um proteína ou proteína que bebe aí 500 ml de água por dia, vai ser difícil de você ir da noite pro dia para 50 ml por quilo corporal. Emoção, né? Então você vai aumentando devagarinho, vai se acostumando a beber mais água e com o tempo você vai chegar nessa meta. Segunda dica, reduza o sódio. O sódio ele vai puxar água para dentro da célula, vai aumentar a quantidade de água intracelular. Isso significa que quanto mais sódio você consumir, maior a sua retenção de água. Então você vai evitar colocar muito sal em alimentos que já contêm sódio. Outra dica também é você cozinhar os alimentos sem sal nenhum e daí quando você for comer, você coloca a quantidade de sal lá na comida, que você vai ter um controle melhor da quantidade que você vai estar colocando. Mas não é para você cortar o sal totalmente da sua dieta, a gente precisa de sódio. O sódio é muito importante para diversas funções do organismo, principalmente para a homeostase do nosso organismo. Ainda mais se você sua muito, porque a gente perde muito sódio pelo suor, então a gente precisa fazer essa reposição. Então essa dica vale para aquela pessoa que consome muito sódio, muito sal, muito alimento processado. Se você já tem um controle bom da quantidade de sódio que você consome na sua dieta, não precisa tirar mais, isso não vai te ajudar. Agora eu vou falar um negócio que me deixa bolado. Eu vejo direto vídeo de como perder gordura, que a pessoa coloca como uma das dicas cortar o sódio. O sal não engorda, não tem caloria. Para você ganhar peso, ganhar gordura, você precisa estar em um superávit calórico. Você precisa comer mais calorias do que você gasta. Se o sal não tem caloria, não vai te contribuir para ganhar peso. O que acontece é o seguinte, se tem uma pessoa que come muito sal e daí resolve cortar o sódio, diminui bastante, ela vai perder muito peso de retenção de água. E daí a pessoa olha na balança e fala, nossa, era só cortar o sódio que agora eu tô perdendo gordura. Só que é só a retenção de água que você perdeu, você não perdeu gordura por cortar o sódio. Então o sal não tem relação com ganho de gordura. Então próxima dica, aumente o seu consumo de potássio, porque da mesma forma que o sódio puxa água para dentro da célula, aumentando a retenção, o potássio faz efeito contrário, jogando água para fora da célula, reduzindo a quantidade de líquidos do corpo. Mas igual o sódio, é importante você ter equilíbrio. Não é para você sair cortando sódio e encher a cara de potássio até se virar uma banana, porque isso não vai adiantar. Então esse conselho vai para quem? Para quem também não consome o suficiente de potássio. Alimentos como batata, inglês ou doce, banana, abacate, água de coco. Se você já consome a quantidade boa desses alimentos ricos em potássio, você não precisa se preocupar com essa dica. Então bora para a próxima. 4. Evite carboidrato em excesso. O carboidrato ele é responsável pela formação de glicogênio
glicogênio nos músculos e no fígado. O glicogênio nada mais é do que uma reserva energética do nosso corpo. E a cada 1 grama de carboidrato que vai ser estocado como glicogênio, é levado junto 3 gramas de água. Ou seja, se você começar a comer 100 gramas a mais de carboidrato na sua dieta, você vai ganhar 300 gramas de peso também por conta da água. Então, quando você reduzir a quantidade de carboidrato que você come, você também vai acabar perdendo retenção de líquido. E é por isso que quando as pessoas começam uma dieta, elas perdem muito peso naquela primeira semana, de uma forma bem acelerada. Porque quando você cria um déficit calórico para perder gordura, normalmente as pessoas tiram essas calorias reduzindo o carboidrato. E com a redução do carboidrato, você também vai reduzir a retenção de líquido. E, inclusive, eu tenho essa teoria de que é isso que popularizou a dieta low carb. O que será que ele quis dizer, hein? Por quê? Porque a pessoa corta muito carboidrato da noite pro dia, perde muito peso naquela semana e acha que foi porque a dieta é milagrosa, que fez ele perder um monte de gordura, sendo que foi muita água que ela perdeu. Então, cortar o carboidrato totalmente, se você não tá comendo em excesso, não é uma boa ideia. O carboidrato ele é muito importante pro nosso corpo e pro nosso dia a dia, pra gente conseguir treinar com uma intensidade mais alta, ter mais energia durante o dia. E se a gente tem mais energia durante o dia e treina com mais intensidade, a gente gasta mais calorias, e se a gente gasta mais calorias, a gente perde peso mais rápido, a gente consegue perder gordura mais rápido comendo carboidrato. Ou seja, esquece essa dietinha safada aí de low carb. Caralho, o maluco é brabo. Porra! 5. Cafeína. A cafeína tem como um dos efeitos a inibição do ADH, que é um hormônio chamado hormônio antidiurético. Esse hormônio ele é produzido em um órgão do sistema endócrino chamado hipotálamo e depois ele é excretado pela neurohipófise, que fica perto do hipotálamo. E quando ele é secretado, ele vai atuar lá nos rins, fazendo o quê? Vai segurar água, ela vai reabsorver água nos rins, não deixando você eliminar na urina e com isso aumentando a retenção de líquido. Então, a inibição desse hormônio vai fazer com que você reabsorva menos água e elimine mais pela urina, pela micção, ou seja, você vai mijar mais. E além da cafeína, a própria água também regula esse hormônio ADH, e por isso que tá lá na dica número 1, você beber mais água. Porém, esse efeito vai ser mais prevalente em pessoas que não têm resistência à cafeína. Ou seja, que não estão acostumadas a beber café todo dia, energético todo dia. Se você criou essa resistência, você não vai sentir tanto esse efeito. E agora eu vou dar uma dica extra. Só que essa dica, ela não é uma coisa que você deve fazer de rotina. Ela é mais para algum momento específico, algum evento que você tenha que bater peso. Enfim, eu vou dar só 2 dicas e vou ser bem sucinto aqui, porque não é algo saudável que você deva fazer, porque você vai estar em um estado de desidratação. Inclusive, quem costuma usar essas manobras são os próprios fisiculturistas e lutadores. Então vamos lá. Primeiro, você vai beber muita água e vai parar 24 horas antes daquele evento que você quer chegar. Então se você tem um evento sábado, 8 da noite, na segunda você vai beber 2 litros de água, na terça, 3 litros, na quarta, 4 litros, na quinta, 5 litros e na sexta, 6 litros até 8 da noite. Chegou 8 da noite, que seriam 24 horas antes desse evento, você vai cortar água totalmente ou tentar minimizar ao máximo. Por quê? Porque agora você vai começar a eliminar muito essa urina, porque você bebeu muita água, inibiu o ADH e você não vai estar ingerindo mais nenhuma. Então você vai tirar toda essa água do seu organismo, te colocando num estado de desidratação. Então não é saudável você fazer isso. E a segunda seria você suar mais, ou seja, você vai perder mais água através do suor e com isso você vai desidratar mais. Então seja você fazer alguma atividade física com algum casaco para ficar bem quente, esquentar e você suar, ou fazer uma sauna, enfim. Então essas 2 dicas aí são para aqueles momentos mais pontuais, mas eu não recomendo vocês fazerem isso. E foi isso por hoje, proteínos e proteínas. Então se inscreva no canal e ative o sininho agora, para vocês conseguirem evoluir mais com os seus resultados. E deixa o like aí se te ajudou de alguma forma, porque isso vai ajudar muito no canal. E comenta aqui se você já conhecia alguma dessas dicas. E não se esqueça de mandar esse vídeo para aqueles amiguinhos que estão muito retidos e precisam perder essa retenção de líquido. Valeu, até a próxima!